Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai dar continuidade no PET 6 da segunda semana do nono ano. Ele traz aí como temática o período democrático no Brasil. A gente viu nas semanas anteriores que estava sendo abordado a questão dos militares no poder, não é? O regime militar. E a gente viu lá, de forma cronológica, o regime militar começa lá em 1964 e vai até 1985. Então, esse período foi o período em que os militares estavam governando o Brasil, né? E tivemos lá diversas características aí desse período, né? Que é colocado nas semanas anteriores que a gente viu na temática: perseguição, tortura, né? Falta de democracia, né, por conta das eleições serem eleições indiretas, né, e ter somente dois partidos ali, né, um que era o partido do governo e um que era um falso partido de oposição, aquele que era contrário às ideias dos governos militares, visto que nesse período a gente, de acordo com os textos, suporte que ele trouxe, a gente viu a seguinte forma: tudo que era oposição de verdade, que ia criticar o governo, o que acontecia? Perseguições, né? Exílio, né? Tirar a pessoa do país. Então, algumas alas eram perseguidas, como comunistas, anarquistas, né? Tivemos também os movimentos dos estudantes, tudo isso nesse período de 1964 até 1985, período no qual os militares esteve à frente do poder no Brasil. Bom, na segunda semana, ele vai trazer o quê? A finalização, né, desse período militar e o início do período democrático, né? Aquelas pessoas que reivindicaram ali vão conseguir trazer de volta a democracia no Brasil. Ele traz um texto suporte, né, e nesse texto suporte ele já vem com um título, uma emenda, né, aqueles aí 1, 2, 3, 4, 5, né? A gente viu também a questão da eleição, que a gente vai voltar a ter as eleições democráticas, e uma esperança, né? Então é um texto bem interessante, né? Você consegue responder as três questões que estão aqui na página 69. Hoje eu retirei todas as respostas do texto, não precisei nem pesquisar na internet sobre as questões. Tá lá, primeira questão: por que podemos afirmar que a lei da anistia beneficiou torturadores e assassinos a mando do Estado? Então a gente viu que foi instaurado, né, a lei da anistia, que era um perdão, né, pelos crimes cometidos, e também aquelas pessoas que foram exiladas. Você não está de acordo com as leis do país, você é brasileiro, então você vai para outro país se você quiser morar. Aqui dentro não, né? O famoso ame ou deixe, né? Então, a primeira questão está lá no texto, né? Eu retirei da forma como está lá, é uma atividade de compreensão de texto. Você vai ler as perguntas, vai lá no texto, retirar e colocar a resposta. Então tá lá, ó. Lei da anistia, que deveria ser ampla, geral e irrestrita, né? Perdoando todos os crimes políticos cometidos no período militar. Mas os militares fizeram crime. Teve crime, tortura, perseguição, beleza, então também vai ser perdoado. A gente vai estabelecer a lei da anistia. Mas as pessoas também que opuseram, né, queria questionar o governo, eles vão ser perdoados, eles podem voltar, mas também os torturadores vão ser perdoados. Então a gente sabe que até hoje, o que acontece? Tem muitos crimes aí que foram omitidos, né? Tipo, não, ninguém pode falar mais nisso. Então, vários historiadores, sociólogos, filósofos, né, tentam desvendar, né, mostrar, né, aquelas pessoas que sumiram, nunca encontrar, né, são pais, familiares que não conseguiram enterrar seus entes queridos, que foram perseguidos durante o período militar. Então, vamos lá. A lei da anistia, que deveria ser ampla, em geral e restrita, perdoando
todos os crimes políticos, seja dos militares, seja daqueles que questionavam os militares, comunistas, né, artistas e dentre outros que a gente já citou, culminando na libertação de vários presos, permitindo a volta dos exilados. Que exilado? Mandou ir para fora e ele não poderia voltar mais ao Brasil. Mas com a lei da anistia ele poderia retornar. Por quê? Porque eles já foram perdoados. Porém, aquelas pessoas que exilaram ele também serão perdoadas. Mas também perdoando os crimes cometidos pelos agentes. Agente junto é porque, né, ele é um agente oficial do Estado. Como tortura e assassinatos. Poder você voltar, vou perdoar vocês vão poder viver normal no meu país. Porém, vocês vão ter que também perdoar aquilo que o regime militar fez, né? Então, se naquele momento eles fizeram aquilo, vai ter que ser perdoado também, tá bom? Bom, essa é a primeira questão. Na segunda questão, também está lá no texto, né? Ele vem lá. O que foi a emenda Dante de Oliveira e qual movimento ela desencadeou? Está lá mais uma, ó, determinando a realização de eleições diretas. A gente percebeu que não tinha eleição aqui de forma direta. O que é uma eleição direta? Você é igual a gente teve as eleições há pouco tempo. O que vai acontecer? Você vai lá e escolhe o seu representante político que você acha melhor. Quando é indireto, o que acontece? Não é a gente. Então, o que vai acontecer? Se é um período democrático, cada um escolhe o outro. No regime militar assim, não, você não poderia escolher, porque o regime militar entendia o que? Não, estamos num momento perigoso. Tem pessoas querendo tomar o poder, né, para transformar isso aqui num país que a gente não quer. Então, para a gente manter nossa segurança nacional, eu não vou poder mais ter eleições. Quem vai escolher somos nós. Então, essa era a conversa aí, né, dos regimes, dos governantes, dos agentes dos estados, governantes do Brasil nesse momento. Tá lá, determinando a realização de eleições diretas para eleição presidencial de 1985. 1985 culmina aí no final do regime militar. Incentivou uma mobilização. O que desencadeou lá? Incentivou uma mobilização popular. O que é isso? Como se fosse aquelas manifestações, greve, em todo o país, com milhares de pessoas exigindo a sua aprovação. Este movimento, liderado pelo deputado Dante de Oliveira, recebeu o nome de diretas, já que o que eles queriam? Eleições presidenciais, né? E também toda aquela volta, então, criar-se uma nova Constituição e novas leis, porque aquelas leis estavam toda pautada no que os militares faziam, né? Então, perseguição, censura, tudo isso estava na lei. Porém, agora eles querem uma vida mais democrática, né? A população sabe trilhar os seus próprios passos, né? Então, essa é a questão número 2, as diretas, já uma manifestação para ter eleições e eles puderem escolher os seus próprios representantes. Então, esse é o período democrático. Quando a gente fala democracia, a população sabe como ela quer viver. No período democrático, é aquela situação, no período militar, aquela situação que você não sabe o que você quer para a sua vida. Quem sabe somos nós, os agentes militares aí do governo. E a última questão, que é bem tranquila, esse PET 6 da segunda semana, traz: por que podemos afirmar que o PDS perdeu uma eleição praticamente ganha em 1985? Está lá bem no final do texto, está lá. Uma dissidência. O que é dissidência? Ideias contrárias, ele pensava de forma diferente. Ele questionou, não, dessa forma a gente não quer não. Dentro do PDS, contrários ao nome de Paulo Maluf, fez com que nomes importantes do partido como José Sarney, Marco Maciel e Antônio Carlos Magalhães criassem a Frente Liberal, apoiando o candidato do PMDB, tendo Sarney formando a chapa como vice. Então, por que podemos afirmar que o PDS foi o quê? Então, alguns largaram o PDS e formaram outro, né?
outro partido. Então teve essa divergência aí entre os partidos que culminou na eleição de outras pessoas. Então, pessoal, semana 2, tá aí a correção. Você não precisa pesquisar nada na internet, só se você quiser. Ou você pode ir lá no próprio texto, o suporte que ele traz lá na página 68 e responder as questões. Então, para a gente não dar muito prosseguimento à aula, né, por conta de muitos terem dados móveis, a gente encerra por aqui. Na semana que vem eu vou para a terceira semana, beleza? Então, até a próxima e te aguardo na semana 3 do 9º ano.